Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o bate-papo está imperdível. A gente vai receber a professora a doutora Fabíola Fernandes, inclusive ela já está conectada aqui com a gente. Professora, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora já se apresentasse para a gente. Pode ficar à vontade. Oi, muito prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Fabíola Holanda. Eu trabalho com História Oral desde 1997. Trabalho nessa interface, da história oral, das narrativas, da medicina narrativa com a saúde. Obrigado, professora. É uma honra, né? Olha, professora, a partir de suas experiências e também estudos, eu gostaria que a senhora comentasse sobre o que considera mais importante que o pesquisador, é claro, ele precisa saber e também pensar antes de iniciar um projeto com história oral. O primeiro passo para quem quer fazer história oral é saber o que se quer fazer, Qual é o seu desejo de projeto, quais são as suas motivações. Então a primeira coisa que você precisa saber é se genuinamente você deseja saber sobre compreender um determinado fenômeno a partir da experiência e da narrativa da pessoa ou das pessoas ou das comunidades, dos grupos que vivenciaram, experienciaram esse determinado fenômeno. Certo, professora. E quais seriam as etapas de um projeto da história oral? O projeto ele vai da fase do estabelecimento, do tipo de história oral que você vai trabalhar. Pode ser história oral temática, história oral de vida, história oral testemunhal, tradição oral, Vai depender do tipo de projeto, que você vai desenvolver. E a partir dessa definição, estabelecer a comunidade de destino, a colônia e a rede, que são delimitações, do grupo sobre o qual você vai se dedicar, Você vai realizar as entrevistas. A partir daí, a realização da entrevista propriamente dita, que é crucial, é fundamental no projeto de história oral. E aí, após essa etapa, você tem então a devolutiva para o colaborador. Você vai até o colaborador, você lê o texto junto, você confirma com ele, legitima com ele aquele texto construído a quatro mãos, porque acaba sendo assim, colaborativo o processo. Certo, professor. E na sua pesquisa de doutorado, que originou a tese intitulada A Palavra Cantada e a Palavra Contada de um Nordestino na Amazônia, defendida ainda lá em 2006, a senhora realizou sua pesquisa com apenas uma pessoa. A gente sabe que em alguns espaços acadêmicos, os pesquisadores enfrentam dificuldades com o uso da história oral, professora? Com relação, até porque são várias formas de uma história contada, uma história oral. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual a percepção de representatividade na pesquisa com a história oral. Pois é, na minha tese de doutorado, eu fiz trabalhei com uma única entrevista, porque na verdade a história oral, ela é diferente, se você quiser inserir a história oral numa metodologia, num tipo de metodologia, ela é uma metodologia qualitativa, Ela não tem um N, nós não trabalhamos com percentuais, nós não trabalhamos com o quantitativo nesse sentido, então a gente trabalha com um procedimento que é a constituição de redes de entrevistados. Varia muito, isso depende do projeto. Então, se está claro no projeto, se está estabelecido no projeto, você pode fazer com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 10, com 20. A ideia é que essas pessoas possam falar e contar as suas experiências. E a partir daí você vai, então, discutir as questões que te mobilizaram para realizar aquele projeto. Certo, professora. Eu gostaria que a senhora explicasse agora para a gente sobre as memórias subterrâneas e como que a história oral lida com elas. A gente percebeu que justamente porque a gente trabalha com narrativas, e essas narrativas elas são discursos, muitas vezes, que concorrem, que se chocam, precisa estar nesse mesmo contexto, a gente precisa entender nesse mesmo contexto o que cada um fala, o que cada um diz. Não para colocar em contradição ou em choque. Olha, tá vendo? Isso aqui é mentira. Fulano está dizendo isso, mas fulano está dizendo o contrário. Quem está com a verdade? Na verdade, não é essa a busca, A ideia é que essas pessoas possam falar e contar as suas experiências. E a partir daí você vai, então, discutir as questões que te mobilizaram para realizar aquele projeto. Então é isso, pessoal. Até a próxima e bons estudos!